Olá, amigos. Algumas coisas me levaram a refletir nessa última semana a respeito da natureza do filme ruim. Acho que mais especificamente sobre aquela força de expressão de quando a gente vê um filme que é muito ruim, mas a nossa experiência com o filme foi muito boa. Tá ligado? Quando você assiste um filme e fala, porra, esse aqui é tão ruim que é bom. Mas como pode uma coisa boa ser ruim? Tá ligado? Se ele é tão ruim que é bom, ou se você assistiu o filme e se divertiu, se você curtiu, se foi maneiro, o que impede aquela obra de simplesmente ser boa? O que é ser bom? O que é ser ruim? Tá ligado? O novo filme ruim do momento que está causando burburinho aí é Madame Teia. Eu ainda não assisti Madame Teia, mas já estou absolutamente curioso, porque eu vi gente falando que ele é tão horrível que ele se torna entretenimento puro. Eu vi outras pessoas falando que ele não apenas é muito ruim, como ele também é muito chato, é sofrível, é ruim de assistir, é difícil. Mas aí criou-se uma grande polêmica também, porque o glorioso Marcelo Hessel, um crítico que eu acho bem maneiro, que eu adoro acompanhar, eu assisto ele desde que eu era adolescente, ele ousou falar bem de um negócio que tá todo mundo falando mal. E não que ele tenha se utilizado, pelo menos não que eu tenha visto, desse argumento de é tão ruim que é bom. Ele cometeu o pecado de comparar Madame Teia com um Soldado Invernal. Foi o primeiro exemplo de filme de herói que veio na cabeça dele. E o ponto dele era que Madame Teia é um filme que não se leva tão a sério. E que isso cabe no gênero de super-herói, você não se levar tão a sério. Aí ele falou, porra, eu prefiro muito mais um filme como Madame Teia do que o Soldado Invernal, por exemplo, que é um filme super sisudo e que se leva muito a sério. Porra, isso foi o suficiente para que ele fosse completamente achincalhado, arrastado, obliterado, jogaram um ovo nele. Eu vi no Twitter muitas pessoas falando que, porra, não é possível que esse cara não tenha virado um personagem a essa altura, tá ligado? O crítico que trabalha pra um veículo que muitas pessoas veem como um veículo em decadência nos últimos anos aí, e que o Marcelo Hessel precisa ser essa figura que vai dar uma opinião esdrúxula pras pessoas irem lá, se revoltarem e tudo mais. Tô falando que o cara virou uma paródia de si mesmo, que não é possível ele ter essa opinião. Mas por que não é possível ele ter essa opinião? Madame Teia é tão objetivamente horrível que a única explicação possível é que esse crítico tão respeitado tenha virado um personagem, uma paródia de si mesmo? Ou será que estamos tratando novamente de mais um caso onde os nerdolas chatos estão sendo surpreendentemente nerdolas chatos? Bom, esse vídeo aqui não é sobre Madame Teia, eu não assisti o filme ainda, assim que eu assistir eu venho trazer minha opinião aqui pra vocês. Mas eu acho que sobre a natureza do filme ruim, a gente tem muito a pensar e muito a conversar. Imediatamente me vem à cabeça o filme The Room. Tá ligado esse filme? The Room é notoriamente, assim, um dos piores filmes já feitos. Mas ele não apenas é um dos piores filmes já feitos, como ele virou um clássico cult de tão ruim que ele é. Sério, ao redor do mundo as pessoas se reúnem pra ver esse filme em sessões especiais no cinema, elas decoram todas as falas, elas zoam, assim, como a atuação é horrível, como tá tudo errado. Mas parece que a conclusão geral, que um consenso que se criou sobre esse filme ao longo dos anos e que fez ele atingir esse status de clássico cult, é que ele é tão ruim que ele é bom. E a experiência de assistir The Room é absolutamente divertida, porque você tá sempre sendo surpreendido ali por frases que não fazem sentido, sendo entregues de uma forma absolutamente truncada e constrangedora, uma história que não faz muito sentido. Várias cenas desse filme viraram meme, várias frases desse filme viraram meme. You are tearing me apart, Lisa! Inclusive teve um filme indicado ao Oscar, né, com o meu mano James Franco lá e tudo mais, o Artista do Desastre. Tem livro falando sobre a experiência desse filme. Assim, o bagulho virou um monstro da cultura pop. Imenso, gigantesco. E notoriamente ruim. Talvez o mais notório exemplo de tão ruim que é bom de toda a história da humanidade. E assim, se você já viu The Room, você, porra, vê que realmente o bagulho é trash, assim, é tenso, é esquisito, é estranho. Mas é absolutamente divertido e interessante.
Ao ponto que talvez valha a pena se perguntar o que torna algo interessante e divertido objetivamente ruim. Aqui que eu penso no primeiro ponto de reflexão que a gente pode usar, que é a intenção do artista. Será que eu não posso falar que algo é objetivamente ruim quando o artista fracassou naquilo que ele tentou alcançar? Quando o Tommy Wiseau fez The Room, ele não estava tentando criar um clássico cult hilário e absurdo. Sei lá, ele estava tentando fazer cenas que eram genuinamente sensuais, dramáticas, tensas. Então, se a intenção do artista era criar uma tensão, era criar um drama ou criar uma sensualidade, e nada disso foi atingido, muito pelo contrário, isso passou tão longe de ser atingido que tornou-se algo hilário e absurdo, eu posso dizer que aquilo é objetivamente ruim, certo? Se alguém falhou na sua missão, ela mandou mal, ruim. E assim, eu acho esse ponto super válido. Mas um contraponto para esse ponto, uma antítese para essa tese, é pensar naquela outra máxima que diz que quem termina a obra é o espectador. Quem termina de pintar o quadro é a pessoa que tá na frente do quadro olhando para ele. Todas as coisas que eu vivi, todas as coisas que eu estudei e aprendi, que se tornaram o que eu chamo hoje de o meu olhar. E esse olhar eu vou empregar para a obra e assim eu vou terminar aquela obra. Eu vou interpretar, eu vou entender, eu vou extrair daquela briga entre tese e antítese a minha própria síntese. Então, de certa forma, uma obra de arte, qualquer que seja, é algo que existe para além da intenção do realizador, para além da intenção do artista. É algo que existe no mundo para ser interpretado, assim como todas as coisas que existem no mundo. E assim, a minha intenção com esse vídeo não é dizer que a expressão tão ruim que é bom precisa ser imediatamente abolida, tipo, você não pode usar isso como força de expressão. Não é também dizer que não existe filme ruim, que você não pode criticar nada, que tudo é ambíguo, tudo é subjetivo. Eu só acho que a conversa é mais complexa do que isso. E é nisso que eu tô interessado, na conversa, em testemunhar uma obra, desenvolver minhas próprias conclusões, contrapor essa conclusão a outras conclusões e ir conversando e entendendo, sei lá, eu tô interessado em expandir os horizontes artísticos e do pensamento e da reflexão artística, não em limitá-los, tá ligado? Novamente, eu não assisti Madame Teia e, sei lá, eu não quero ser o tipo de criador de conteúdo que se apressa em ver o filme que tá todo mundo falando mal só pra se juntar ao coro de pessoas falando mal. Só porque, meu Deus, se eu não gravar um vídeo estraçalhando Madame Teia nessa semana, eu não sou um bom criador de conteúdo sobre cinema e... Caralho, não é esse o meu interesse. Eu quero conversar com a minha audiência sobre as minhas experiências com obras de arte, quaisquer que elas sejam, e assim, isso, estimular o debate, o diálogo, o estudo e a reflexão. Ponto final. Nessa discussão toda, mesmo sem ter visto o filme, eu fico muito mais do lado do Marcelo Hessel do que do lado da esfera nerdola, discussão de cinema, cultura pop e coisa arada. Porque me parece que esse lado aqui tá muito mais interessado na conversa e na expansão de horizontes. E esse lado aqui tá muito mais interessado em, sei lá, essa coisa é objetivamente ruim e todos os criadores de conteúdo que fazem parte dessa esfera aqui têm que procurar a sua própria maneira espertinha e divertidinha de falar que isso aqui é ruim. Tá ligado? Isso aqui não é um ataque a pessoas que não gostaram de Madame Teia, sei lá, eu posso assistir Madame Teia amanhã, achar que é o pior filme do mundo e vir aqui gravar a minha review da minha própria forma espertinha e divertidinha de estraçalhar o filme. Isso pode muito bem acontecer, tá tudo certo. Mas, novamente, abrir os horizontes da reflexão e da conversa, ao invés de fechá-los, tá ligado? Quero que essa seja a minha intenção, sempre, ou quase sempre, sempre que possível. Eu acho que uma discussão que não é necessariamente o oposto dessa, mas que simplesmente é uma discussão adjacente e que pode ter pontos parecidos, é aquele outro tipo de argumento de falar, por exemplo, que, bom, esse filme, ele é objetivamente melhor que esse filme, mas esse aqui é o meu favorito. Esse aqui é melhor, mas esse é o meu favorito. Porra, sendo você o observador, a pessoa que tá na intenção de consumir, refletir, interpretar, por que o seu favorito não é o melhor?
tá ligado? Existe algo que é objetivamente o melhor? Sei lá, existe uma consciência coletiva, astral, objetiva, acima de tudo, onde um filme que atinge todos os critérios técnicos e uma lista perfeita de objetividades maravilhosas que pode ser alçada a esse patamar, e estando esse filme nesse patamar, ele é intocável. E aí, assim, eu posso até ter o meu favorito aqui, mas com a ciência e a noção de que esse aqui é o melhor. E eu não me abstenho de usar essa formatação de argumento. Às vezes faz sentido pra mim pensar que tal coisa é o meu favorito, mas o outro é melhor. Sei lá, eu adorei Killers of the Flower Moon, por exemplo. Está no meu top 10. Mas sei lá, não tá no meu top 3. E eu não diria que é o meu filme favorito. Porque, não sei, é difícil que um filme tão denso, tão pesado, que fala sobre, porra, a omissão de um genocídio de um povo, caralho, seja o meu favorito, tá ligado? Porque é algo mais denso, é algo mais difícil de se relacionar. Mas é um filme que, porra, é objetivamente bom também, talvez, será? Porra, são 3 horas de um dos melhores diretores vivos atualmente, dando, porra, uma masterclass de tudo, de roteiro, de direção, de fotografia, de atuação, de tensão, e caralho, é muito foda. Mas não é o meu filme favorito. E eu nem tô pensando aqui necessariamente em criar uma lista objetiva, um ranking. Já falei, pra mim o calor da emoção é sempre mais importante que a frieza dos números. Mas até em termos de conversa, de como se expressar em relação a um filme. Não sei, é difícil que algo tão denso e tão complicado seja o meu favorito. É muito mais fácil ficar, sei lá, com algo que me causa emoções mais simples, ou que, não sei, eu me relacione de outras formas. Só que ao mesmo tempo, a gente pode cair em outra discussão de Twitter aqui, que é aquela de, meu, você tem que ser muito cinéfilo chato, ou você tem que muito querer pagar de cult pra dizer que esse filme preto e branco de 50 anos atrás, sobre uma guerra, é o seu filme favorito. Para de mentir, o seu filme favorito é Shrek, você só tá querendo se pagar de intelectual. Novamente, eu acho que isso é empobrecer o debate, isso é fechar os horizontes. Tipo, sei lá, óbvio que Shrek é mais legal que a lista de Schindler. Mas assim, o que essa frase significa, tá ligado? Porra... E assim, novamente, eu não tenho a menor dúvida de que esse tipo de cinéfilo chato, cult, se pagando de intelectual existe. Nesse exato momento, eles estão aí agindo pelas sombras e alisando seus bigodes e pensando em falar mal do filme que você adora e pensando em elogiar um filme iraniano que você nunca vai ver na sua vida. Eles estão aí agindo pelas sombras. Mas uma outra figura de talvez semelhante insuportabilidade seja essa pessoa que, sei lá, em nome da diversão e da curtição, acaba só caindo num anti-intelectualismo bem bobo e bem rasteiro e simplesmente se priva de ter experiências mais densas e profundas e complexas. Tá ligado? Bom, eu basicamente já fiz um vídeo inteiro sobre isso, né? No meu vídeo O Cachorro e o Cinéfilo, basicamente eu falo sobre essas duas figuras. Só acho que voltando pra questão do filme ruim, talvez uma outra formatação de argumentação que, de novo, seja parecida, mas não necessariamente a mesma coisa, e que essa sim eu discordo e eu particularmente não tenho muito interesse em aplicar e usar como comentário, mas que às vezes quando a gente tá falando de um filme ruim a gente se expressa dessa forma, né? Que é o famoso guilty pleasure, ou prazer culposo. Porra, eu sei que esse filme é ruim, eu sei que eu não deveria gostar dele, mas eu gosto muito dele. Esse conceito, porra, não sou um assinante dele. Prazer culposo, eu acho um conceito bem besta. Eu acho que a culpa é um sentimento inútil e que os prazeres devem ser prazerosos, e não dotados de um sentimento tão inútil quanto a culpa. Agora, sim, existem filmes que são tão ruins que são bons? Pode ser que sim. Pelo menos eu acho que é válido você se expressar dessa forma, você formatar a sua opinião dessa maneira. E nem sempre o melhor filme vai ser o seu filme favorito? Justo. Também acho interessante e válido se expressar dessa maneira. Mas lembrando, eu acho que sempre tem minúcia. Existem tipos diferentes de ruim, existem tipos diferentes de bom, existem coisas que são mais objetivas, coisas que são mais subjetivas. Sei lá, novamente,
quero me colocar aqui nesse sofá e aqui nessa internet como uma figura movida pela vontade de aprender, de interpretar obras, de refletir sobre conceitos e de, sei lá, expandir horizontes e não encolhê-los. É isso, convido todo mundo aí a continuar comigo nessa jornada e, continuar a elaboração dessa conversinha aqui nos comentários também, né? Faltou eu pontuar alguma coisa ou eu me expressei mal em algum dos pontos que eu abordei aqui nesse vídeo? Lança aí um comentário, vamos discutir, vamos debater, eu tento responder todo mundo. Deixa um like aqui também, o canal tá crescendo devagarzinho, aos pouquinhos, mas acabei de começar a minha jornada aí, né? De falar besteira na internet. Então, se inscreve, deixa o like. Lembrando que eu também tenho um Apoia-se, e aqui estão os nomes da boa gente que apoia a minha criação de conteúdo por lá. E por um pequeno valor mensal você tem acesso a mais conteúdo, mais discussões, mais conversas. Eu tô sempre postando aqui na aba de comunidade do YouTube coisas que estão disponíveis lá no meu Apoia-se. Tô me esforçando bastante para produzir conteúdo extra por lá. E se você já gosta do meu conteúdo aqui, ou do meu podcast, ou de vídeos curtos em plataformas de vídeos curtos, eu te convido a conhecer também o meu Apoia-se, ok? apoia.se/João Vitor Panda. É isso aí, amiguinhos. Tchau, tchau.